Daí, pessoal, mais uma resolução. A tabela a seguir indica a quantidade de pontos marcados em 4 partidas por 5 jogadores de uma mesma equipe de basquete. Então, aí na tabela eu tenho os jogadores A, B, C, D, E, os 5 jogadores, e o número de pontos em cada uma das 4 partidas. Como todos os jogadores obtiveram a mesma média de pontos por partida, o técnico da equipe resolveu escolher o atleta de maior rendimento, observando aquele que obteve a maior regularidade. Dessa forma, ele escolheu o jogador A, B, C, D ou E. Ou seja, eu estou precisando aí escolher o atleta que tem a maior regularidade, já que a média é a mesma, né? Então ele já antecipou aqui, ó, que eles obtiveram a mesma média. Eu não vou precisar calcular a média de todos, eu calculo a média de um deles, eu já tenho a média dos demais. Ok. E aí eu preciso então aquele que tem a maior regularidade. A maior regularidade, o atleta mais regular, é aquele que tem a menor dispersão. Quanto menor a dispersão em relação à média, quanto menor a dispersão, maior a regularidade. E quais são as 3 medidas de dispersão, as medidas típicas de dispersão? Eu tenho o desvio médio, eu tenho a variância, e tenho o desvio padrão. Então, nesse caso aqui, para indicar a menor dispersão, ou seja, aquele que é mais regular, eu vou utilizar o desvio médio, que é o mais simples, o mais fácil de ser calculado. Então, é isso que eu vou fazer. E como que se dá o cálculo do desvio médio, ou o que é o desvio médio? O desvio médio é dado pela média dos desvios. É a média dos desvios em relação à média. Muito bem. Como se trata de uma média e eu preciso a menor média, então na realidade a média se dá pela soma dividida pela quantidade, então a menor soma vai dar a menor média. Então na realidade eu preciso da menor soma dos desvios. Tá? Isso eu vou te mostrar no decorrer da resolução, tá? Mas eu vou precisar só fazer na realidade a soma dos desvios. Então eu vou primeiramente calcular a média, porque os desvios estão relacionados à média. Então, para eu calcular tanto o desvio médio, quanto a variância, quanto o desvio padrão, eu uso como referência a média. Então, vou calcular a média. Lembra que a média é a mesma para todos os 5 atletas. Então, calculando a média de um, eu tenho a média de todos. Então, eu vou calcular a média aqui. Ó. Vou pegar o atleta número A aqui. Ó, média do atleta número A. O jogador A. Então eu tenho aqui, ó, eu podia fazer direto, mas eu vou fazer bem didático. Ó. Eu vou colocar aqui os elementos para cálculo da média. 31 mais 22 mais 18 e mais 9. E aí isso eu vou dividir por 4. Observa aqui, ó, que 31 mais 9 resulta 40. E 22 mais 18 também resulta 40. Então, eu tenho 40 mais 40. Eu tenho essa soma 80, dividir por 4. E aí, a média do atleta ou do jogador A é igual a 20. E claro que essa média ela é extensiva a todos os demais, já que diz aí que as médias são iguais, eles têm a mesma média. Bom, agora então eu vou calcular o desvio médio. O desvio médio é a média dos desvios. Então eu vou começar aqui com o atleta A. Se eu não conseguir colocar todos nessa lâmina, eu já tenho uma outra pronta, tá? Eu continuo numa outra lâmina. Eu vou colocar aqui, ó, o desvio médio do atleta A. DM, desvio médio do atleta A.
Então, vou pensar assim, ó. 31, a média é 20. Eu vou colocar um 20 aqui em cima, ó. Para ficar fácil de eu comparar, tá? Aqui, ó. Média é 20. Então, 31 em relação a 20 dá 11. Então, aqui eu tenho 11 de desvio. Mais 22 em relação à média 20, eu tenho mais 2 de desvio. 18, eu também tenho 2 de desvio. E aqui 9 para 20, eu tenho 11 de desvio. Então, já tenho um desvio aqui um pouco maior. E aí, eu, para fazer a média, eu dividiria por 4. Para fazer o desvio médio. Mas, como todos eles eu vou dividir por 4, né? Então, na realidade, aquele que vai ter o menor desvio médio é aquele que tiver menor soma. Então, na realidade, só preciso da soma. Então, a soma aqui eu tenho 13 com mais 13, 26. Ó, daí eu dividiria isso por 4. Certo? Desvio médio do atleta B. Aí eu tenho 15 para 20 é 5. Aqui, ó, 15 para 20 é 5. 25 para 20 também é 5. 5 mais 5. 25 de novo para 20 é outro 5. E 15 para 20, ó, mais um outro 5. Então, isso vai dar 20, né? E claro que a média disso, 20 dividido por 4, daria 5. Desvio médio de C. Na verdade, eu não estou fazendo o desvio médio, né? Eu estou só aqui fazendo a soma que daria origem ao desvio médio, quando eu dividir por 4, quando eu dividir por 4. Então, desvio médio do C, ou a soma, né? Dá para dizer que é a soma do desvio médio, a soma do desvio médio, a soma do desvio médio. Então, do C eu tenho aqui, ó, 20 para 20 tem um desvio de 0, desvio nulo. Mais 23 para 20 dá um desvio de 3. 19 aqui eu dá desvio de 1. E 18 aqui, ó, para 20 dá um desvio de 2. Aqui vai dar uma soma bem baixa. Aparentemente será esse, né? O desvio menor que tem por enquanto. 3 mais 1, 4, 6. Olha só, aqui daria, ó, 6 por 4, daria 1,5 de desvio. É o menor até agora. Desvio médio do atleta D. Então, aqui, ó, 18 para 20 tem uma diferença, né? Tem uma dispersão de 2. 22 para 20 também é 2. 24 para 20 eu tenho 4. E 16 aqui, ó, para 20 eu tenho 4 de novo. Isso vai me dar 12, né? 4, 8, 12. E o último, a soma para fazer os desvios do jogador E. 17 para 20 tem uma distância de 3. 19 tem uma distância de 1. 20 aqui, ó, é 0. E 24 para 20 tem uma diferença de 4. E aí eu tenho aqui 4 mais 4, 8. Então, todos eles, ó, ficaria assim, ó, 26 divide por 4, 20 divide por 4, 6 divide por 4, 12 divide por 4 e 8 divide por 4, para eu calcular o desvio médio. E aí aqui, ó, isso dá inteiro, 20 por 4, aqui eu tenho um desvio médio de 5. 6 por 4 tem um desvio de 1,5. Então, 1,5 pontos, né? 1,5 é pontos? É pontos. Então, 5 pontos, 1,5 pontos. Aqui, 12 por 4, 3 pontos. 8 por 4, 2 pontos. E o primeiro lá, 26 por 4, seria o mesmo que 13 divide por 2. Eu tenho 6,5. 6,5 pontos. E aí, eu percebo que o menor desvio foi 1,5. Que é o atleta C. E aí eu fico com a alternativa C. Aí eu calculei, então, né, os desvios médios aqui, mas lembrando que eu não precisaria ter feito esse cálculo. Eu poderia só ter
me guiado pela soma aqui, ó. Porque a menor soma automaticamente geraria ou gera o menor desvio, já que todos são divididos por 4. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.